O Trilhas da Democracia de hoje e do próximo fim de semana discute o avanço da direita e da extrema-direita no mundo a partir de duas experiências históricas recentes: o caso da África do Sul e o caso da Itália. Nos dois programas, o nosso convidado será o professor Luca Bussotti, que é professor da Universidade Técnica de Moçambique. Hoje ele se encontra em Maputo, capital de Moçambique, e que é também consultor em direitos humanos e que já participou em outras ocasiões aqui do Trilhas da Democracia. Seja muito bem-vindo, Luca, é um prazer revê-lo aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. Podemos começar pela experiência sul-africana, Luca? Certo. Vamos lá então. Luca, desde as eleições ocorridas em 1994, as eleições pós-apartheid, essa foi a primeira vez que o Congresso Nacional Africano, o partido de Nelson Mandela, não alcança a maioria absoluta dos votos. Naquela ocasião, nas eleições de 1994, o ANC, Congresso Nacional Africano, obteve 62,65% dos votos, enquanto o Partido Nacional, partido do Apartheid, recebeu 20,39% dos votos. Nas eleições que acabam de ocorrer, esse ano de 2024, o ANC obteve cerca de 43% dos votos. O principal partido de oposição, a Aliança Democrática, alcançou entre 21% e 22% dos votos. O novo partido, liderado pelo ex-presidente Jacob Zuma, que era do Congresso Nacional Africano, mas que fundou um novo partido, o MK, obteve 14,6%, e o Economic Freedom Party, do antigo líder da juventude, a antiga liderança da juventude do Congresso Nacional Africano, Julius Malema, 9,5%. Luca, comecemos pelas razões políticas dessa derrota. Veja, em termos políticos partidários, ela não se deve mais à fragmentação ocorrida dentro do Congresso Nacional Africano do que a outras razões. Eu fiz aqui o somatório da votação dos três partidos, né, o Congresso Nacional Africano, e dessas duas dissidências, né, do Congresso Nacional Africano, a dissidência de Zuma, né, e da dissidência de Julius Malema, e o resultado é cerca de 67% dos votos, que é alguma coisa próxima dos 62% alcançados lá em 1994. Enquanto o partido da oposição liberal, permanece na faixa dos 20%. Essa é uma linha de interpretação possível, Luca, para entender essa derrota do Congresso Nacional Africano? Por favor. Sim, Marco. Os números dizem isso. E, de fato, nós podemos considerar que o African National Congress, no início da experiência pós-apartheid, era o partido de todos os sul-africanos, salvo algumas minorias. Não só minorias brancas, mas, por exemplo, minorias Zulu. Por exemplo, o IFP, que é atualmente o segundo partido da etnia Zulu, já existia naquela altura. E, portanto, era, por assim dizer, um grande contentor onde estava um pouco de tudo, ou seja,
todas as tendências mais ou menos democrático-progressistas estavam dentro do African National Congress. E a figura de Nelson Mandela compactava, conseguia, portanto, aglutinar as várias correntes, as várias tendências de quem tinha feito a luta contra o apartheid. Eu acho que, por um lado, esta fragmentação, como você dizia, é um processo natural. É natural por quê? Porque, ao passo que o tempo passou, os problemas emergiram e são problemas, em parte, novos. Ou seja, já não tem a necessidade de ter uma frente unida, compacta, contra um inimigo visível, mas é preciso responder a situações e problemáticas novas, de que acredito que depois iremos falar com mais pormenores. E, portanto, essas tendências que já existiam dentro do African National Congress se materializaram em saídas de grupos, principalmente à esquerda do African National Congress. Por exemplo, o grupo de Malema, o partido de Malema, que conseguiu quase 10% dos votos, é claramente um partido à esquerda do African National Congress, porque é um partido, por exemplo, que pauta pelas publicizações, ou seja, quer tornar os bancos, as minas, etc., patrimônio do Estado. Ou seja, okay? Portanto, o tem contrário... um programa partidário direcionado para nacionalizações, estatizações. Exatamente. Portanto, digamos assim, um programa que geralmente se considera de esquerda. Agora, o caso de Zuma é um caso um pouco específico, porque tem muito de pessoal e, claramente, na luta política desses grandes partidos também, os elementos pessoais são importantes. Tem muito de pessoal e também de étnico, porque a grande performance do partido de Zuma, MK, foi numa província específica, KwaZulu-Natal. Portanto, são, digamos, esses elementos que, volto a dizer, por um lado são naturais e, por outro lado, eu acho que vão de encontro às novas necessidades e problemáticas que um país complexo como a África do Sul enfrenta e que são diferentes com relação aos anos 90. Isso não há dúvidas. Luca, me ouve? Nós temos um problema aqui de... Luca, me ouve? Sim, agora consigo. Luca, você afirma que essa fragmentação tem alguma coisa, digamos, a comum às outras experiências de formação de frentes, né? Eu vou evitar ao máximo aqui fazer qualquer tipo de analogia com a realidade brasileira, né? Mas me veio à mente o movimento democrático brasileiro, que era uma frente, inclusive contava no seu interior com os dois partidos comunistas, o Partido Comunista Brasileiro, o Partido Comunista do Brasil. O Congresso Nacional Africano tem dentro de si, né, nas suas origens, né, a presença do Partido Comunista sul-africano. Mas minha pergunta é a seguinte: qual é o limite dessa fragmentação do Congresso Nacional Africano? Porque, veja, você fala, a dissidência de Malema é uma dissidência que tem a ver com, se relaciona com, digamos, um programa político voltado à nacionalização, né, a devolução das terras sul-africanas aos negros, né, das riquezas, a distribuição das riquezas à população negra sul-africana, que é a imensa maioria da população sul-africana,
enquanto a dissidência de Zuma é uma dissidência que tem um caráter pessoal, mas também se vincula a tradições culturais, digamos assim. Né? Zuma é polígamo, né? Ele tem 4 esposas, me corrija se eu estiver enganado, sim. E pautou todo o seu discurso nessa defesa dessas tradições culturais, religiosas, particularmente da sua província KwaZulu-Natal. Tá. Existem outras tendências internas ao Congresso Nacional Africano que no futuro próximo ou a médio prazo podem gerar outras dissidências? Existem. Até agora saíram as correntes mais à esquerda do African National Congress. Agora, eu acho que este partido... Desculpa. Não, espera. Fecha. Eu acho que este partido ainda sofre de uma crise de identidade. E isso foi visível nas negociações com o Democratic Alliance para formar este primeiro governo de coalição. Em que sentido sofre de uma crise de identidade? Por um lado, é um partido que olha com interesse algumas reformas chamadas de estruturais. Por exemplo, existe uma grande operação, se chama Operation Vulindlela, que é uma operação feita por parte da presidência, portanto, de Ramaphosa, e do Ministério do Tesouro, seria a Fazenda sul-africana, para acelerar essas reformas de estrutura a partir de setores chave, por exemplo, água, energia, etc. Por exemplo, a questão da água, qual é a ideia? A ideia é de conseguir infraestruturas modernas no que diz respeito à água. Mas isso significa o quê? Significa aumentar as tarifas para o consumidor final. Portanto, essa é uma perspectiva, digamos, de tipo liberal. Mas, por outro lado, tem uma reforma que foi aprovada em maio deste ano, portanto, pouco antes das eleições, o National... Estamos com problema de conexão do professor Luca Bussotti, que se encontra em Maputo, Moçambique. Ele caiu. Enquanto ele não retorna, é preciso que seja esclarecido aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores, que a situação da África do Sul... Epa, o professor Lucas se encontra retornando. Pronto, ele de novo. Esse vai ser um dos aspectos de uma próxima pergunta sobre os aspectos sociais, né? A grande contradição que incide sobre a África do Sul pós-apartheid. Alô, Marco? Alô? Retornou. Então, Lucas, você falava... Sim. Eu estava a dizer que, por um lado, temos algumas tendências, por assim dizer, liberais. Por outro lado, temos, pelo contrário, tendências, não quero dizer de socialista, mas de uma construção de um Estado social. Por exemplo, a última reforma do sistema de saúde para incrementar o sistema público de saúde, claramente é uma reforma que, por acaso, não agrada a Democratic Alliance. Portanto, eu acho que, neste momento, a fase do African National Congress
é muito complicada, porque tem essas tendências, por um lado, digamos, socialistas ou social-democratas, e, por outro lado, são tendências liberais. Portanto, eu não sei até que ponto essas duas grandes correntes depois vão conseguir continuar juntas. Será muito importante ver o desempenho deste governo, que me parece que tenha uma evidente tendência para, digamos, posições liberais e até de direita, porque temos que recordar, esse governo não foi composto apenas pelos dois partidos maiores, os grandes inimigos históricos, African National Congress e Democratic Alliance. Temos também o Patriotic Alliance, que é um partido de direita, que, por exemplo, apoia Israel no atual conflito, é um partido que tem uma linha muito dura contra os imigrados africanos presentes na África do Sul. Depois temos o partido IFP, que é um partido étnico de tipo Zulu, e finalmente temos o Good Party de Patrícia de Lille, que é digamos, um partido. Patrícia de Lille antigamente fazia parte da Democratic Alliance, portanto, certamente que não são partidos do espectro da esquerda, são todos partidos de direita ou de centro-direita. E isso pode até mudar a própria natureza do African National Congress, consoante as políticas que serão implementadas. Luca, eu vou retornar aqui. Luca, tu pode silenciar, por favor? Não. Luca, a gente vai voltar a essa questão das alianças, né, que foram formadas a partir desse quadro eleitoral que foi traçado no início, mas eu gostaria te pediria para dizer qual foi o quadro também resultante dessas eleições no plano regional. Ao mesmo tempo em que houve essa eleição nacional para o parlamento sul-africano, também houve uma eleição para seis províncias, né? E os resultados são muito interessantes para também compreender esse quadro contraditório, né? Melhor, esse quadro que expressa bem esse caráter extremamente complexo da sociedade sul-africana. Então, o que eu te pediria agora para apresentar aos nossos ouvintes e espectadores, né, que realidade é essa que sai das eleições nessas 6 províncias, e entre elas a KwaZulu-Natal, por favor. De uma forma resumida, se nós formos a ver o xadrez eleitoral nas províncias, o African National Congress se mantém como partido largamente maioritário em quase todas, salvo em 2. A província histórica da Democratic Alliance, portanto, Western Cape, que é a província cuja capital é Cape Town, onde o African National Congress nunca governou. E depois a província de KwaZulu-Natal, que é, digamos, a província central da etnia Zulu, que é a etnia maioritária na África do Sul. E aqui o cenário é interessante, porque o MK, o partido do Zuma, teve 45% dos votos. Portanto, isso significa que a população Zulu expressou um voto essencialmente étnico, porque o segundo partido é o outro partido étnico Zulu, ou seja, deixa eu ver aqui as percentagens, mas, se não me engano, o IFP teve tipo 17%.
Sim, foram 14,6% dos votos nacionalmente, né? Nacionalmente foram 14,6% do MK, do ex-presidente Jacob Zuma, e 4% obtido pelo Partido Conservador Zulu, que é o IFP. Só que esses partidos, ao nível da província, tiveram 45% e mais de 15% dos votos. Portanto, claramente, esse foi um voto étnico. Um voto étnico que foi dividido de forma desigual entre Zuma e o IFP. E o elemento ainda mais curioso é que é um partido que quase conseguiu a maioria absoluta nesta província, não vai governar, porque foi feita uma coalição de todos contra o partido de Zuma. Agora, isso eu não sei se foi uma estratégia inteligente, porque certamente que esta opção vai intensificar os protestos, o descontentamento, etc., numa das províncias chaves do país. Portanto, esse também é outro elemento, eu acho, de grande preocupação. Acho que depois iremos falar também da situação econômica, das desigualdades sociais, mas certamente que isso não vai ajudar na governação desta província extremamente importante. Lucas, só para esclarecer ao público brasileiro que acompanha o Trilhas, né? Quer dizer, a província de KwaZulu-Natal fica na parte banhada da África do Sul, banhada pelo Oceano Índico, e que é a parte em que recebeu muitos migrantes, né, hindus. Gandhi passou um período da sua vida em Durban, que é a capital dessa província, né, e que tem a forte presença da etnia Zulu, enquanto o Western Cape, que é a província onde fica, como o Luca disse, a cidade do Cabo, né, e que recebeu, no pós-apartheid, mas também antes, né, uma grande parcela da população branca que acabou, entre aspas, se refugiando nessa parte do extremo sul da África do Sul. Isso é importante dizer. E como só para reforçar o que o Luca disse, o Congresso Nacional Africano nunca conseguiu maioria de votos exatamente nessa província de Western Cape, em função exatamente da forte presença da população branca, né, que após o apartheid acabou fazendo um deslocamento interno para Western Cape. Luca, eu acho que é o momento da gente falar agora sobre as razões sociais, né? As possíveis razões sociais dessa derrota do Congresso Nacional Africano. A África do Sul é o segundo PIB do continente africano, perde apenas para a Nigéria, mas é a economia mais industrializada, de maior desenvolvimento científico, tecnológico, mas de maneira absolutamente contraditória, né, porém funcional, é o país mais desigual do mundo, né? Está sempre disputando ali a última colocação dos índices de desigualdade, que aferem a desigualdade social, as desigualdades internas, com uma taxa de desocupação, de desemprego elevadíssima, né? E da mesma forma, né, é interessante acrescentar, é um dos países com uma medicina privada mais desenvolvida, né? É dali que foi feito o primeiro transplante de coração no mundo, só como referência, e de uma medicina pública, de uma sistema de saúde pública que deixa muitíssimo
a desejar, né? E só para finalizar, 1/4 da população vive o flagelo da fome. Luca, em que medida essas contradições expressaram agora nessa derrota do Congresso Nacional Africano, e não aconteceu, e não se expressaram antes, nas eleições que ocorreram nos 30 anos passados, desde o momento em que o próprio Mandela fez uma opção por um receituário neoliberal. Por favor, Luca. Vou começar pela última questão. Por que esses descontentamentos não se expressaram anteriormente? Não se expressaram anteriormente em termos de voto, portanto, em termos políticos. Isso provavelmente foi também graças a esta figura de Nelson Mandela, que é verdade, ele só fez o primeiro mandato como presidente, depois do Thabo Mbeki. Mas mesmo o Thabo Mbeki, são figuras, eu não quero dizer míticas, são individualidades de renome internacional. E, portanto, mesmo essa simbologia de quem fez a luta contra um dos regimes terríveis da unidade, eu acho que esse foi um legado que constituiu um patrimônio político que o African National Congress, nos primeiros 15, 20 anos pós-apartheid, conseguiu guardar. Mas depois, como dissemos já antes, e os dados que tu trouxeste são evidentes, os problemas existem, ou seja, não podemos viver apenas da história da luta contra o apartheid ou da grande figura do Nelson Mandela. Os problemas existem e, por exemplo, o Brasil, até 2010, 2011, era, acredito, o segundo, terceiro país mais desigual do mundo. Hoje, o 14º. Ou seja, algumas políticas sociais inclusivas foram feitas. Agora, na África do Sul, isso não aconteceu. Houve aqui também essa retórica do Black Empowerment, ou seja, do empoderamento dos negros, e é verdade que se formou uma elite negra rica, mas isso não foi suficiente, porque a pobreza hoje em dia na África do Sul alcançou níveis que antigamente, mesmo com a apartheid, não havia essa pobreza. Tem inteiras áreas da África do Sul onde não chega água, não chega energia, onde saúde nem pensar. A taxa real de desemprego é acima de 40%. E esses elementos são ainda mais agravados pela imitação constante. Agora, estamos num canal brasileiro. Eu gostava de realçar um elemento. Muitas vezes, quando se pensa África do Sul, se faz referência, mesmo simbólica, ao racismo branco-preto. Hoje em dia, na África do Sul, tem muito pouco disso. Ou seja, as manifestações de intolerância principais são dirigidas contra os imigrantes africanos que trabalham nas minas e que vão competir ao nível de empregos de baixo nível com os pobres sul-africanos. Tivemos muitos episódios na África do Sul nos últimos anos, terríveis, de xenofobia contra imigrantes zimbabuianos, moçambicanos, etc., que, digamos, não tem nada a ver com o antigo modelo do racismo branco-preto. Portanto, é uma sociedade que, infelizmente, evoluiu, mesmo desse ponto de vista de intolerâncias. Nem se fala de criminalidade. 5 das 20 cidades mais violentas do mundo estão na África do Sul.
Portanto, é isso que claramente é um povo ainda relativamente jovem, com um desemprego elevadíssimo, e, portanto, a consequência é que as pessoas devem comer e comem matando, roubando, assaltando, etc. É um dos países mais inseguros do mundo. Portanto, esse elemento da insegurança, do desemprego, associado à grande corrupção do African National Congress, fez com que muita gente depositasse a sua simpatia em figuras que estão fora do African National Congress. Portanto, provavelmente foi um voto antissistema, que é, digamos, são posturas eleitorais até bastante recorrentes quando o partido que sempre governou não consegue responder aos problemas do país. Por exemplo, a afluência às urnas dessa vez foi abaixo de 70%, coisa que nunca se tinha verificado. E esse elemento também é um elemento de falta de confiança em quem está a governar o país. Me ouve, Luca? Sim. Luca, eu acho que a gente poderia. Eu quero retornar a uma questão que você acaba de tocar, que é do racismo existente dos negros sul-africanos em relação a trabalhadores africanos que vêm trabalhar nas minas de carvão, ou nas minas de ouro, de prata existentes na África do Sul. Né? Mas não apenas esses, né? Em outros setores, né? Em outras atividades. Né? Mas eu gostaria, antes de fazer também uma discussão sobre o que pode ser analisado como uma analogia, né, se a análise referente à fragmentação ocorrida no Congresso Nacional Africano pode ser percebido de alguma maneira na Frelimo, na Frente de Libertação de Moçambique, no Partido Frelimo em Moçambique. Isso fica para a parte final do programa. Mas antes eu gostaria de voltar a essa questão da aliança que se formou para governar. Não é? O sistema sul-africano é um sistema proporcional, não é? E desse sistema proporcional, então, resultou a composição do governo numa aliança entre o Congresso Nacional Africano, que é esse partido que fez a luta contra o apartheid, o partido de Nelson Mandela, que até, como eu disse no início do programa, desde 1994, nas primeiras eleições pós-apartheid, sempre obteve a maioria absoluta dos votos, é a primeira vez que deixa de tê-lo. A Aliança Democrática, que sempre foi o partido de oposição, grande adversário político do Congresso Nacional Africano, e esse pequeno partido conservador, Zulu, o IFP. Né? O que pode se esperar dessa aliança? Você já deu algumas referências, né? Mas o que pode se esperar, por exemplo, em relação às demandas da população negra sul-africana e, por exemplo, o que pode se esperar, qual é o juízo dos investidores internacionais em relação a essa composição? E parece que são dois olhares diversos, né? Então, por favor, Luca, o que se pode esperar do ponto de vista, né, da população negra e dos investidores internacionais quando se observa essa coligação, essa maioria que foi formada? Eu vou dar 2 exemplos para tentar responder essa questão, que é uma questão muito complexa.
COSATU é o sindicato que sempre esteve ligado ao African National Congress. Este sindicato, quando o partido de Ramaphosa, portanto o African National Congress, começou a perspectivar esta aliança para formar o governo com a Democratic Alliance, o sindicato teve uma opinião completamente contrária. E podemos dizer que esse sindicato, que não é o único, mas é o maior sindicato dos trabalhadores negros sul-africanos, bom, esse representa, eu acho, muita parte das preocupações dos trabalhadores e da população negra sul-africana. Por outro, nós temos a reação dos mercados internacionais. Quando se anunciou a possibilidade desta coalizão entre African National Congress e Democratic Alliance, os mercados responderam de forma positiva. Por exemplo, o Johannesburg Stock Exchange, que é a bolsa dos valores de Joanesburgo, respondeu positivamente. Ontem houve uma crise e parecia que o governo, portanto, este novo governo dito de unidade nacional, não iria se compor devido a uma questão que agora vou explicar que é muito importante. E o RAND, num dia, perdeu 1% com relação ao dólar. Acho que parece que as negociações irão levar importantes. Lucas, só para o RAND é a moeda nacional sul-africana. Exatamente. Sim, portanto, parece que finalmente vai se formar este novo governo. De novo, o RAND subiu, ganhou terreno com relação ao dólar, e a bolsa de Joanesburgo também. Portanto, isso está muito claro. Agora, uma das questões de atrito entre os dois grandes partidos tinha a ver com o Ministério da África do Sul, que chama de Trade and Industry, ou seja, comércio e indústria. E isso por quê? Porque das apostas da Democratic Alliance é aposta no setor industrial, na liberalização do mercado do trabalho, que é uma das medidas típicas de partidos liberais, e no incremento de investimentos fixos na indústria que em 2023 desceram. Portanto, ter digamos, o controle deste ministério é fundamental. E provavelmente esse é um dos ministérios, juntamente com o Ministério da Saúde, que vai determinar, de fato, o rumo político e até ideológico deste novo governo. Portanto, as negociações, digamos que ficaram um pouco encravadas por causa desta questão, que está se resolvendo nessas horas, parece. Então, Luca, resumidamente, os trabalhadores sul-africanos não ficaram muito satisfeitos, tendo como referência a maior central sindical sul-africana, que sempre esteve vinculado ao Congresso Nacional Africano, enquanto os mercados, né, os investidores, a Bolsa, né, os agentes da financiarização ficaram bastante satisfeitos com essa composição de unidade nacional. Resumidamente, é isso, Luca? Sim, resumidamente é isso. E claramente digamos, são tendências que me parecem bastante gerais, ou seja, não é só o caso da África do Sul.
quando entra um governo di tendenza liberal, como provavelmente será esse, os mercados fazem festa e os trabalhadores começam a sofrer porque sabem que as primeiras medidas são medidas de liberalização, vou usar uma expressão eufemística, do mercado do trabalho. Portanto, menos tutelas, mais poder aos empresários, portanto, a quem detém o capital, ao invés de quem vende a sua mão de obra. Portanto, é um cenário que preocupa os sindicatos e os próprios trabalhadores. Na minha opinião, o voto contra o African National Congress, quer dizer, não é que premiou muito a Democratic Alliance, que mais ou menos teve os votos, como no início tu recordavas que sempre teve. Eu acho que a expectativa era que a African National Congress fizesse uma coalição ou com Malema ou com Zuma, ou seja, um pouco mais, digamos, direcionada para a esquerda. E isso não se verificou. Foi exatamente o contrário. Luca, pensando agora nos reflexos dessa nova composição governamental na África Austral, não é? É possível cogitar a hipótese de uma repercussão, por exemplo, em Moçambique? Qual tipo de repercussão essa nova composição governamental pode ter nas relações políticas existentes em Moçambique, dentro do partido da Frelimo, que é o partido do governo? Que repercussões essa nova composição governamental pode ter sobre o BRICS, não é? Mas que tipo de repercussão pode acontecer, pode se alastrar por outras experiências políticas da África Austral? Por favor, Luca. É evidente que a África do Sul representa uma referência de enorme importância para toda a África Austral. Mas também é evidente que existem muitas diferenças, por exemplo, entre African National Congress e Frelimo. A primeira diferença é a descontinuidade, ou seja, a African National Congress travou uma luta contra o apartheid e derrotou o regime anterior, coisa que não aconteceu em Moçambique. Em Moçambique, desde 1975, sempre governou o mesmo partido, que é a Frelimo. Um segundo elemento de distinção é a transparência dos processos eleitorais, ou seja, na África do Sul, os processos eleitorais podem ser considerados de transparentes, diferentemente daquilo que acontece em Moçambique, mas também em Angola. Agora, é evidente que os processos eleitorais são altamente manipulados por parte do partido Frelimo ou MPLA em Angola, que detém o poder. Portanto, em Moçambique haverá eleições presidenciais e legislativas em outubro. E a expectativa é que a Frelimo continue a ganhar, porque aqui aconteceu exatamente o contrário daquilo que aconteceu na África do Sul. Ou seja, foi a oposição, ou seja, a Renamo, que se dividiu, e não a Frelimo. A Frelimo sempre ficou unida, nunca sofreu divisões, etc. Mas a oposição, sim, sofreu uma primeira divisão em 2008, 2009, com a formação de uma Moçambique, e agora a individualidade mais destacada, o líder mais destacado, se chama Venâncio Mondlane, que era da Renamo, saiu da Renamo e representa uma grande ameaça, quer pela Renamo, quer pela Frelimo. Mas, digamos, a conclusão é que a antiga Renamo está dividida em 3 partidos. Portanto, é evidente que a Frelimo vai continuar a governar.
Luca, a gente está entrando no quarto final do programa e eu gostaria que nessa parte final nós discutíssemos a caracterização do racismo na África do Sul. Numa experiência que você também tomou parte de alguma maneira, estou me referindo aqui à criação do Instituto de Estudos da África, da Universidade Federal de Pernambuco, na ocasião em que foi criado na UFPE. Era a época em que a diplomacia brasileira se destacava fazendo a defesa das relações Sul-Sul, né? E isso teve um forte impacto dentro das universidades públicas, nas linhas de financiamento, né? E aí foi criada uma coleção de livros, né? Chamada Série Brasil-África, e o primeiro livro que foi publicado, né, foi o livro, um clássico, né, escrito, coordenado, resultado de uma grande pesquisa, coordenado por uma sul-africana chamada Ruth First, que era do Partido Comunista Sul-Africano e que morreu num atentado patrocinado pelo regime do Apartheid. Ela morreu em função de uma carta-bomba que foi enviada para o Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, e ela coordenou esse livro, que tem como título O Mineiro Moçambicano, né? Que é um magnífico estudo exatamente sobre esses deslocamentos de trabalhadores pobres, né? Moçambicanos, vindos das áreas rurais, que formam a maioria do território moçambicano, para trabalhar nas minas sul-africanas, né? Eu acho que essa presença do moçambicano nas minas sul-africanas, né, elas podem ser vistas como um referencial de uma reação por parte dos sul-africanos, como sendo uma espécie de avanço sobre as vagas de trabalho numa sociedade que é uma sociedade caracterizada pelo desemprego. A pergunta, Luca, é a seguinte: esse elemento desse racismo contra trabalhadores que vêm de outros países do continente africano para trabalharem na África do Sul, e essa reação, né, do trabalhador sul-africano, do negro sul-africano contra outros negros, guarda algum tipo de similaridade com as reações que acontecem no continente europeu? E aqui eu já adianto alguma coisa que vai ser discutida no próximo programa com você, sobre a realidade italiana. Guarda algum tipo de similaridade com as reações dos trabalhadores, da classe trabalhadora italiana, mas da classe trabalhadora do Ocidente europeu, do Oeste europeu, da parte ocidental da Europa, contra trabalhadores, eu estou falando de trabalhadores brancos, trabalhadores vindos do leste europeu, com a queda do Muro de Berlim. Eu queria que você, nessa parte final do Trilhas, já construísse uma ponte com as discussões que a gente vai travar no próximo programa, que vai ao ar no próximo fim de semana, sobre a realidade italiana, sobre o avanço da extrema-direita, né? A gente está falando aqui, na África do Sul, do avanço da direita, né? No caso italiano, a gente vai falar do avanço da extrema-direita. Então, para adiantar, para começar a construção dessa ponte, Luca, quais são as similaridades existentes entre esse racismo existente na África do Sul e o racismo existente no continente europeu, em particular na Itália, que será o tema do nosso próximo programa? Por favor, Luca. Eu acho que quando tem momentos históricos muito complicados, como este que estamos a viver agora, com duas guerras na Europa,
uma desigualdade socioeconômica que cresce em quase todo lado, a primeira reação, ou seja, a reação mais fácil, é ir contra o dito estrangeiro. Essa é a coisa mais simples que se possa fazer. E as direitas alimentam este medo, esta tendência que parte de uma preocupação compreensível, ou seja, a perda do emprego, a necessidade de competir com uma mão de obra não sindicalizada, disposta a trabalhar por um ordenado muito inferior daquilo inclusivamente previsto pelas várias leis nacionais, etc. Mas claramente que isso não deveria desaguar em fenômenos de xenofobia, de racismo, etc. Portanto, esse elemento, eu acho que é um elemento bastante comum a muitas latitudes do nosso planeta neste momento. Agora, é evidente que cada país tem suas peculiaridades, ou seja, o racismo que nós temos hoje na Europa e principalmente na Itália é um racismo, eu não quero dizer desconhecido na Itália, porque se formos a ver a cultura italiana e a subcultura italiana a partir do colonialismo, do fascismo, etc., é uma cultura com bases racistas. Eu posso dizer isso. Podia não ser um racismo completamente aberto, mas é certamente um racismo presente em boa parte da cultura italiana. Só que o que é que acontece na Itália? Acontece que o partido fascista, ou seja, o partido que tem na sua origem digamos, uma base fascista, está pela primeira vez no governo. E, portanto, isso piora a situação de intolerância e de racismo. Diferentemente daquilo que sempre aconteceu na África do Sul, que não é agora que o African National Congress perdeu um pouco de votos, que a situação piorou. Mesmo quando o African National Congress tinha a maioria absoluta, houve episódios terríveis de linchamento de imigrados africanos por parte dos negros sul-africanos. Portanto, esta, digamos, não é uma novidade absoluta. Claramente que com a crise econômica, essas manifestações se multiplicam. Portanto, eu acho que são os dois elementos que, infelizmente, depois vão confluir numa situação que é uma situação difusa ao nível internacional. Luca, a gente está chegando ao fim desse primeiro diálogo sobre uma realidade que se imagina apenas acontecer na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. Eu acho que foi importante ouvi-lo, porque mostra como os riscos daquilo que se chama, né, de democracias ocidentais, o risco do avanço da extrema-direita nas chamadas democracias ocidentais, também não deixa de se refletir, se aproximar, ter repercussões também em outros continentes, como o próprio continente africano, por outras razões, por outras motivações, mas que dão um pouco da tônica do que é essa mudança da direção dos ventos da política. Esse programa não foi sobre o avanço da extrema-direita,
né, na África do Sul, porque falar de extrema-direita na África do Sul seria falar do retorno daqueles que defenderam o regime do apartheid. Né? E então, eu gostaria de terminar esse programa, Luca, te agradecendo por fazer essa reflexão e apresentar uma realidade, né, que parece muito distante da nossa brasileira, mas é muito próxima quando a gente pensa no tamanho do PIB nacional, comparado com os índices de desigualdade que continuam a incidir no Brasil e os índices também de violência, das mais diversas formas de violência. E eu gostaria de finalizar, antes de passar a palavra a você, Luca, fazendo uma observação. Eu tive a oportunidade de morar um semestre em Maputo, em Moçambique, tive a oportunidade de ir à África do Sul, estava na África do Sul quando dos funerais do Nelson Mandela, né? E é impressionante, porque eu me deslocava pelas ruas de Maputo e nunca me senti ameaçado andando nas ruas, né? Era um clima, apesar de, pela primeira vez, ter vivido isso, né? De um branco andando, sendo minoria num espaço, que é o espaço de Moçambique, é o espaço de Maputo, eu nunca me senti ameaçado. Muito diferente dessa ocasião em que eu fui e tive que andar pelas ruas, né, porque não tinha nenhum automóvel, nenhum carro. Então, foram várias as vezes em que eu me senti prestes a sofrer algum tipo de violência. Isso se vincula ao que você disse agora há pouco sobre o clima de tensão vivido na África do Sul. Nós ficamos por aqui, Luca. Eu queria que você fizesse um convite, não eu, você fizesse um convite para o próximo programa sobre o avanço da extrema-direita na Itália. Faça o convite, Luca, e nós encerramos o programa. O convite é para acompanhar este programa sobre o avanço da extrema-direita na Itália, porque, infelizmente, é uma novidade histórica de um país que sempre foi um país democrático, mas que agora está, de fato, a sofrer uma transformação social além de política. Portanto, eu acho que será interessante dialogarmos à volta desse assunto. E muito obrigado mais uma vez. Então, o Trilhas da Democracia de hoje, que discutiu o avanço da direita na África do Sul, fica por aqui. No próximo fim de semana, nós retornamos com o professor Luca Bussotti, professor da Universidade Técnica de Moçambique, consultor em direitos humanos, para discutir o avanço da extrema-direita na Itália. Até lá. Tchau, tchau.